Realmente é bom estar na casa do Senhor, nos lembrarmos que Ele primeiro chegou aqui, né? Ou às vezes penso assim, quando eu cheguei aqui, o Senhor já aqui estava. Ele já esperava por mim, Ele já esperava por cada um de nós, que propusemos no nosso coração vir à casa do Senhor. Amém? Vamos começar a clamar o sangue de Jesus, porque que nos limpe, nos purifica e que nos leva à presença do Senhor. Pai do céu, limpa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Limpa, Senhor, até aqueles que nos possam ser ocultos, Senhor. Mas, Senhor, amado, ó Deus, ó Senhor, por amor do teu nome, Senhor. E cada um de nós, que propôs de coração, está na tua presença. Põe a tua mão sobre nós, Senhor. Que aí queremos sair daqui ricamente abençoados por ti, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, saltando e salmodiando o teu nome, cantando louvores, Senhor, de gratidão a ti, Senhor. Vem tocar os nossos corações, Senhor, e abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para o louvor, para a tua palavra, Senhor, para que tudo, Senhor amado, ó Deus, possa trazer edificação ao corpo de Cristo neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Salmo 122 diz, não é? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos vir à casa do Senhor com alegria, não é? Porque nós viemos louvá-lo, nós viemos adorá-lo, nós viemos dizer ao Senhor o quanto o amamos. Amém? Amém. Oh
realmente nós precisamos de falar todo, Senhor, deste Jesus de noite e de dia, para que este mundo seja transformado, não é? E possa ser. Há tempo escrevi aí umas palavras e lembrei-me quando estávamos a cantar este coro. E eu disse, o Senhor nos vem buscar, ainda há muito para fazer. Entrega toda a honra e glória a Deus, com Ele vamos vencer. Eis-me aqui, Senhor, pois eu quero te servir. Onde tu mandares, Senhor Jesus, aí eu quero ir. E todos juntos em união, nós precisamos estar juntos em união e deitar as muralhas que nos separam muitas vezes, não é? De uma palavra de incentivo àqueles que estão indo para o túmulo sem salvação. E deitar estas muralhas ao chão, juntos, mas em amor, juntos, não é? Em unidade, e fazer apenas a vontade do Senhor. Nós muitas vezes esquecemos, não é? Que somos um para cada lado, não é? Eu digo que a igreja está muitas vezes dividida, não porque nós queremos, mas as circunstâncias dos tempos em que vivemos está levando muitos a estar pela manhã e outros a estar só pela tarde, e não há comunhão uns com os outros, não há união. E nós precisamos desta união. Amém? E nós vamos continuar pedindo ao Senhor, vamos dar as mãos, trabalhar em união, embora cada um no lugar onde estiver, há trabalho para todos. Nenhum se põe ou se vai consumir nada. Cada um, nós temos todos serviço para o Senhor. Pouco ou muito, o Senhor tem trabalho para todos. Queiramos nós servir ao Senhor em obediência a este mandato do Senhor, não é? Por isso, assim, sem murmuração, sem nada, vamos dizer ao mundo que Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta. Ele é o mesmo. Amém? Amém. Se estamos alegres, vamos entrar na presença do Senhor. Entrarei na presença do Senhor. Realmente nós precisamos entrar na presença do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e dirai diante dele com canto. Sabendo que o Senhor é Deus, pois Ele nos fez, e não nós, não é? Ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. Precisamos tanto de entrar na presença do Senhor. Não ficar apenas dentro destas paredes, mas entrar naquele, né? Intimidade com Deus. Amém? Amém. Senhor
presença do Senhor, né? Se realmente nós entramos nestes atos do Senhor com gratidão, com ação de graças, nós devemos ficar felizes, não é? Somos o povo, um povo que tem o privilégio de ser o povo mais feliz da terra. E muitas vezes, não é? Não somos vistos como tais, mas devíamos ser vistos, porque é um privilégio para nós ter o nosso nome escrito no livro da vida, não é? Isso devia ser um motivo único até, ou muitos mais, mas esse devia ser o primeiro que nos havia de alegrar o Senhor, não é? E nós sabemos, não é? O salmista dizia: mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora da tua presença. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos cantar este coro em espírito e em verdade, te adoramos, não é? E realmente nós precisamos de adorar ao Senhor. O meu prazer é louvar, é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Este amor, né, deve fluir nos nossos corações, porque somos filhos de Deus. Amém? Espírito
amor que tu tens por nós, e em comunhão, Pai. Pois somos a tua como tu chamaste, aquele que nos lavaste, meu Deus, e assim for do nosso coração. Tu és aquele que cuida de nós todos os dias e todos os momentos. Tu és o Senhor que alegra o nosso coração. És o Senhor que nos abraças com os teus braços. És o Senhor nosso Deus que cuida de nós. Obrigada por este privilégio. Obrigada, Senhor. Cantar por louvores, derramar os nossos corações, dizer que te amamos, meu Deus, e também se precisamos de ti. Senhor, abre o nosso coração para se derramar para ouvir a tua palavra, a semente do maná e que vem, Senhor, meu Deus, alimentar a nossa vida e sermos, Senhor, meu Deus, aperfeiçoados pela tua palavra, pelo Amém. Ó Senhor, obrigada, Senhor. Continua connosco, enchendo o nosso coração de alegria por estarmos neste lugar, por estarmos a cantar teu louvor, por estarmos a adorar o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Conforta-nos em todo o tempo, Senhor. E obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada pelo nome maravilhoso. Amém. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Estamos na casa do nosso Deus e a hora que nós temos é de adorar a Deus, é de glorificá-lo, é de dizer ao Senhor que o amamos de todo o nosso coração. Não apenas de lábios, mas no nosso coração. Amém.
estes momentos que tivemos no louvor da tua presença, Senhor. Estamos gratos a ti, Senhor amado Deus, porque tu és o Senhor que habitas no meio do louvor do teu povo, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, que vai ouvir a tua palavra, e abençoa o teu servo, Senhor, que ele seja um instrumento usado na tua mão, Senhor, para ser amado, Pai, ó Senhor dos céus e da terra. Tu és Criador de todas as coisas, Senhor, e tu sabes a necessidade de cada um de nós, Senhor. Por isso te pedimos que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor, e que tu te reveles a cada um de nós como o Senhor Todo-Poderoso, grandioso e maravilhoso, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Carlos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. E essa mãe está por aqui. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos na casa do Senhor. Amém? Amém. Estamos com alegria. Não estamos com nenhuma tristeza. Estamos com alegria porque estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. E é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom estar em meio dos irmãos. É muito bom partilhar com cada um de vós. É muito bom estar na igreja. É muito bom estar unidos. Amém? Ontem, e agora que a irmã Alzira estava a fazer estes cânticos, definitivamente o Espírito Santo está em meio de nós. Não há dúvida disso. Eu entrei terça-feira, estava a falar ao pastor José Maria, que ia a louvar a irmã Alzira, e pronto, glória a Deus, está o nosso irmão Manuel, a esposa, os filhos, estamos cada um de nós a louvar o Senhor, mas o mesmo Espírito, o mesmo sentir é glorioso, é magnífico e fala do amor. E o amor definitivamente é um sentimento, é uma emoção que só Deus pode derramar em cada um de nós, e não só dos crentes, senão também dos não crentes, porque Deus quer que todo homem seja salvo. E é uma coisa de decisão. Ontem na rádio, para dar uma introdução disso, estávamos já a estudar a primeira carta de João. Como bem sabem, a igreja esteve parada 2 meses por o estudo bíblico, e a rádio de Voz dos Moris, o programa meditado que leva o nosso pastor José Maria e o irmão Joaquim. Já vamos por a primeira carta de João, e nesse versículo 3 ele fala uma coisa muito importante, e que diz: o amor aos irmãos e o ódio do mundo. O amor dos irmãos e o ódio do mundo. Mas este apóstolo João está a indicar uma coisa que chamou-me poderosamente a atenção, que aqui vem o que vamos a partilhar hoje, a palavra do Senhor, e diz no versículo 14, que diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O amor é muito importante em meio de cada um de nós. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Ou seja, não está conforme ao que nosso Senhor diz: ora, vós sabeis que todos assim não têm a vida eterna, permanecem em si. Essa é uma palavra de exortação que está a dizer o apóstolo João a quem? À igreja. Ele está a falar diretamente na igreja que nós temos que amar-nos os uns aos outros, e também amar ao nosso próximo, e também amar a quem, irmãos? Aos nossos inimigos, pero principalmente amar a quem? A Deus. Principalmente amar a Deus. E esse amor que nós temos por Deus, esse amor que nós temos por Jesus Cristo, vamos a poder derramar a cada um de nós. Esse amor podemos derramar a cada um de nós. Nós hoje, ao melhor, não conhecemos os irmãos que estão no Brasil, ou estão em México, ou estão em Ásia, ou estão na China. Nós o que sabemos é que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, e Jesus é o nosso Pai, e por isso nós somos irmãos da fé. Por isso hoje que estamos aqui, cada um de nós somos irmãos da fé.
E deixem-me dizer alguma coisa, irmãos, ainda mais. Nós podemos amar mais até um irmão da fé que um irmão de sangue. Não por proporções que amar mais, não é isso. É porque temos esse contato, temos essa comunhão, temos esse entendimento, temos essa palavra de Deus que nos ajuda a compreender esse amor de Jesus Cristo para com cada um de nós. E hoje quero falar por esta igreja de Esmoriz, glória a Deus, um tema que é emoções e racionalidade bíblica. Diz emoções e racionalidade bíblica. Esta pregação, irmãos, é uma pregação que eu precisei escrever, porque isto tem que ter uma continuidade do que nós vamos a falar e que Deus tem para nós o dia de hoje, para compreender a palavra de Deus. E sempre digo e repito, irmãos, quando nós pregamos a palavra do Senhor, sempre vamos a precisar as nossas Bíblias nas mãos. As nossas Bíblias nas mãos. Por quê? Porque não é o homem que fala, é Deus que fala por meio desse homem. Temos a bênção de estar aqui, temos a bênção de poder compreender a palavra do Senhor no dia de hoje e temos a bênção de poder ler novamente a palavra de Deus. Por isso é que é tão importante estar na igreja de Deus. Por isso é que é tão importante partilhar a palavra de Deus. Porque cada dia essas emoções que vamos a falar contra ou versus ou e essa racionalidade bíblica, vamos a poder compreender que pode acontecer nas nossas vidas no dia da manhã com referência a como nós estamos a ler a Bíblia. Nós estamos a meditar na Bíblia, nós não estamos a guiar na palavra do Senhor. Então, antes de começar isto, as emoções são o que podem nos irritar em um instante, chorar instantaneamente, infestar a falta de perdão no coração e nos levar a um sucesso a todo custo da nossa vida. Ou seja, essa pode ser não só uma emoção, senão uma racionalidade humana. É que é a carne, esta carne que é a luta diária de todos nós. Nós não podemos dizer, irmãos, que não temos lutas. Ninguém aqui pode dizer que não tem uma luta. Todo homem, desde que é homem, tem uma luta. E para refletirem nisso, nós temos uma luta porque nós nascemos de pecado adâmico. O único Deus, por isso que estamos a louvar o Senhor hoje, o único Deus que nos transformou, que nos resgatou, que nos sacou desse mundo tão perverso, chama-se Jesus Cristo. É o único que pode transformar essa vida. É o único que nós temos que pôr os nossos olhos aqui na Bíblia para poder compreender, porque nós temos que ser mais racionais que emocionais. E aclaro uma coisa, não quer dizer que as emoções são más. Vamos ver mais à frente o que é uma emoção afirmativa e o que é uma emoção negativa. E podem ser as mesmas duas, mas depende de como nós estamos a levar essa emoção. Se é a um nível afirmativo ou se é a um nível negativo. Aí é onde vai estar a diferença. Não é estranho a Deus que os humanos tenham emoções na vida. Para Deus não é nada estranho isto, como nós vimos quinta-feira com o próprio Senhor Jesus Cristo, que estávamos a ler o capítulo 11, que fez o nosso Senhor Jesus quando veio a Lázaro? Chorou. E chorar é uma emoção. Chorar não é mau, irmãos. Um pode chorar de tristeza, como pode chorar de quê? Alegria. E choramos. Mas que? É uma condição. É uma condição. Então, pela morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou, a quem ele mais tarde voltou à vida, e estudamos esse capítulo. A Bíblia também compartilha regularmente quando Deus e Jesus ficaram zangados com as pessoas que fizeram na terra.
eles ficaram zangados, mas Ele teve perdão por cada um de nós. No entanto, o que a Bíblia diz sobre as nossas emoções, principalmente como lidiar melhor com esses sentimentos de uma forma que agrada a Deus a nós mesmos. Nós não podemos fazer que nós estamos bem com Deus, mas estamos mal com o homem. Não, nós temos que estar bem com Deus e estar bem com o homem, mas estar bem com o homem com a palavra de Deus. Amém? Estar bem com o homem com a palavra de Deus. Não é dizer, não, é que Deus é Deus. Não, amigo. Deus é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E esse Deus é o que transforma e deu o seu Filho unigênito para cada quem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que eu conheço e avala uma palavra de Deus na minha vida e da cada vida da igreja em Jesus Cristo, que sou cada um de vós. Amém? No entanto, é possível lidar com essas emoções que Jesus nos deu nestes corpos. Nós temos que ter essa racionalidade também, mas através da compreensão do que são as emoções e como devemos agir para que possamos lidar adequadamente com essas sensações imprevisíveis. Nós podemos passar muitas situações, mas como cristianos, irmãos, ouçam isto, e não falo eu, fala Deus por meio da sua palavra, nós devemos de permanecer com Ele. Nós podemos temos um dia triste, temos um dia, pronto, um bocado difícil, temos dias bons também, temos dias com alegrias, podemos ver de repente um familiar que chega de longe, depois a despedida é mais dura, ou seja, tanta coisa. Mas se Deus está em meio de nós, essas emoções humanas que são da carne podem vivificar a Deus. Porque podemos estar tristes, mas nós quando falamos com o Senhor podemos estar com um gozo tremendo. É uma coisa que por isso diz a palavra, que para o mundo a palavra é loucura. A palavra de Deus lá fora é loucura. O que fazem estes homens aqui sentados e a cantar? O que é isso? Vamos ao bar, vamos à tasca, a tomar um copo. Estou alegre ou estou triste. Não é? O mundo é assim. Mas nós, indistintamente da condição, aqui há irmãos que estão a passar agora algumas aflições de saúde, prontos, e qualquer coisa, mas está aqui. E aqui estamos com gozo, irmãos. Onde estamos com gozo? Estamos aqui com gozo e alegria. Aqui ninguém está forçado nem nada. Estamos aqui com alegria, irmãos. Estamos a louvar ao Deus. Estamos a louvar o Deus que transforma e transformou e sigue transformando, sigue mudando, mais português aún, as nossas vidas. Amém? Então, a Bíblia sobre as emoções. Esta palavra do Senhor nos fala das emoções. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que qualquer emoção pode ser felicidade, tristeza, preocupação, deve ser levada a Deus em oração. Amém? Em oração, conforme declarado em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 7, e eu vou ler, e se cada um de vocês quer ver a Bíblia, está muito bem que façam isso, em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 7, e diz a palavra do Senhor: não fique ansioso por nada, mas deixe os seus pedidos serem conhecidos diante de Deus em cada oração, e eu oro. Como agradecimento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ao trazer as nossas preocupações a Deus, permite que a sua paz e orientação chegue até nós, cada um de nós. 2 Coríntios, que é também umas cartas de Paulo, do capítulo 10 e o versículo 5,
2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: derrubando argumentos em toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento de obediência a Jesus Cristo. Também se torna de acordo com Filipenses capítulo 4, que acabamos de ler, encorajando os crentes e a rejeitar qualquer coisa contra o conhecimento de Deus. Essas são as emoções usadas negativamente em favor de seguir a liderança e o julgamento de Jesus, usando afirmativamente essas emoções. Quando nós, como Paulo disse, quando estamos a fazer a vontade de Jesus Cristo, em meio dessas emoções, nós estamos a afirmar uma emoção afirmativa e não negativa. Quem afirma essa emoção negativa a Jesus Cristo? Quem não acredita nele e quem não faz a sua vontade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, as nossas emoções estão ligadas ao que queremos ou precisamos. E quando sentimos que não podemos satisfazer esses desejos, necessidades, tendemos a agir de maneiras que podem ou não nos mostrar da melhor maneira. Há uma passagem bíblica que para qualquer de vós sabem qual é esta passagem, mas eu não a vou ler porque é um bocado extensa, e é aqui em Levítico capítulo 10, do versículo 1 até o 10, que foram os filhos de Arão que quiseram fazer uma coisa muito engraçada, porque eles queriam aprender um incenso ao tabernáculo do Senhor. E o que aconteceu com isso, irmãos? Trouxeram incenso, tiveram fogo estranho diante. Veio um fogo muito estranho, irmãos. Veio uma justiça divina que só podia vir de Deus, porque com Deus, irmãos, ninguém pode brincar. Ninguém deveria de brincar. E muitas vezes as pessoas, até os mesmos crentes, pensam que fazendo não a vontade de Deus não vai acontecer absolutamente nada. Mas deixe-me dizer uma coisa, estão muitos enganados esses irmãos. Graças a Deus que aqui não há nenhum. Digo eu, só conheço o Senhor. Porque não vai vir um fogo estranho, que eu estou a dizer qualquer coisa e agora estou a fazer um anatema e vem um fogo estranho. Mas me vem uma coisa muito pior, irmãos. Me tira o Espírito Santo e perco a salvação. Agora extinguimos o Espírito. Infelizmente, irmãos, isso acontece o dia de hoje. E não vou entrar em pormenores, nem vou dar exemplos disso, porque seria mais extensa a predicação. Mas as emoções afirmativas são muitas os reconhecimentos que uma dá as principais passagens bíblicas para caracterizar essas emoções afirmativas, e pode-se encontrar em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23, que diz a palavra de Deus, que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais quais não há lei. Listando comportamentos positivos como o amor, a bondade, gentileza e alegria como os frutos do Espírito. Os versículos estão localizados em um capítulo que afirma que aqueles que operam pela carne, ciúme, explosões de raiva, assassinato, embriaguez, não herdariam o reino de Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 20 ao 21. Os frutos são o que devemos ter por dentro, que mostra o Espírito Santo em nós
ao mesmo tempo que facilitam a vida das pessoas ao nosso redor. Ou seja, esse Evangelho de João que nós estamos a estudar, não é? Que dá que isso chama-se testemunho de que nós estamos para viver para o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 e 14, estas cartas paulinas são muito ricas, irmãos, e eu convido que cada um de vós possam ler as cartas paulinas quando possam lê-las. Estas cartas paulinas, irmãos, são de uma grande bênção. A Bíblia é uma bênção geral, não é? Mas estou a dizer porque estamos a pregar agora um tema que estamos a falar das emoções. E o Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14 diz: revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, tolerância, sofrendo os uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa de outro, assim como Cristo nos perdoou, assim também nós, assim também vós. E, sobretudo, revesti-vos da caridade, que o vínculo dá a perfeição. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Como nos está a ensinar a como nós ter uma emoção afirmativa. E essa emoção afirmativa é a que nós estamos a dar conta, a fazer caso, a dizer: sim, Senhor, tu tens a verdade e não é o que eu quero, senão é o que tu queres, Senhor. E se tu me pedes a mim perdoar o meu irmão, eu devo de perdoar o meu irmão. Como tu também a nós nos perdoaste. Sabe o que me apaixona a mim de Cristo, irmãos? Sabe o que me apaixona a mim de Cristo? O exemplo de Cristo. O nosso Senhor sempre nos deu exemplo. Nosso Senhor nos falou de valde. Nosso Senhor sempre nos deu exemplo, irmãos. E Jesus Cristo, a maior expressão de amor, não me la pode dar nem sequer o meu filho ou a minha mulher, ou a minha mãe ou o meu pai. Não me la pode dar, irmão. Porque isso vem do alto. Isso vem do Todo-Poderoso. Isso vem de Deus, irmãos. Refletamos nisto, irmãos, que nós devemos ter obediência ao nosso Senhor. Por isso é que nós devemos de controlar as nossas emoções. Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções para ver se estamos a glorificar a Deus ou não estamos a glorificar a Deus. Uma das coisas, o homem, esse sentimento que o homem pode ter é o medo. É um sentimento comum que pode manter as nossas emoções frias. E agora vou explicar isso. Por que frias, irmãos? Porque o medo paralisa. O medo não te deixa pensar. O medo não te deixa fazer. Por isso o medo é discutido várias vezes no texto bíblico. Porque Deus quer que não tenhamos medo diante de perigos, incertezas ou desânimo. E até o dia de hoje, até esta enfermidade que se chama o Covid. Não há que ter medo, irmãos. De que vamos a ter medo? Temos que ter prevenção. Prevenir tem que ser. Temos que lavar as mãos, temos que ter uma máscara, as luvas, se quiser. Mas de que vamos a ter medo, irmãos? De morrer. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Eu não quero morrer, é outra coisa. Ninguém quer morrer. Vamos a falar aqui claro. Ninguém quer morrer, mas nós sabemos quando morremos para onde vamos, irmãos. Ou nós não sabemos para onde vamos? Nós vamos com Cristo Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então que medo que vamos a ter, irmãos? É o mesmo medo quando as pessoas também têm medo. Eu não tenho dinheiro, não tenho um euro. Qual é o problema? Deus te vai abençoar a qualquer momento, qualquer coisa. Salmo 37 que diz: moço fui, ou jovem fui e envelhecido, e não é visto justo, nem sua descendência que mendigue o pão, irmão. Não é
uma promessa que Deus tem. Então qual é o medo? Qual é o medo que nós temos que ter? Sabe qual é o medo que nós devemos ter, irmãos? Mantermos em essa emoção afirmativa com Jesus Cristo. Fazer caso, ouvir o nosso Senhor pela sua palavra e dizer, sim Senhor, é verdade. Eu tenho que amar, eu vou amar. Eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Isso é tudo, irmãos. Mas não ter aquela luta, aquela coisa, para quê, irmãos? Você sabe com quem está a lutar? Se cai nessa discórdia, com quem está a lutar, irmãos? Com o Criador, irmãos. Você está a lutar com o Criador que fez os céus e a terra e fez ao homem a sua imagem e semelhança, irmãos. Não está com um homem. Há que ter reverência que nós estamos a acreditar, irmãos. Temos que ter reverência com o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Ele. Nós não devemos chegar a uma atitude ou que seja um pensamento por nós próprios. Quem somos nós, irmãos? Nada. Nós não somos nada diante de Deus. Não somos ninguém, irmãos. Então qual é a força que nós podemos dar contra o nosso Senhor Jesus Cristo? Nenhuma, irmãos. O único medo que devemos exercer é o temor de Deus. E quem se lembra que é o temor de Deus? O respeito a Deus. Ter respeito a Deus. Ter respeito pela sua palavra. E o medo da vida sem Ele em nossas vidas, para nos amar e guiar e nos ensinar e nos perdoar. Quando nós vemos exemplos de emocionalidades da Bíblia, e você sabe de cor estas histórias, estes exemplos de emocionalidade da Bíblia, Adão e Eva, que atacou Adão e Eva, irmãos? Não fez caso a Eva, e menos fez caso a Adão do que o Senhor lhe disse. De tudo isto, vocês imaginem os humoristas, digo humoristas, estamos em humorismo, e Deus diz, a igreja, comem de tudo, menos daquele, vamos assinalar a árvore da irmã, menos daquela árvore da mexa. E se o Senhor está a dizer isso, não, ele era a árvore da vida, era a árvore, elas tinham tudo, mas era a árvore. E que é isso? Codícia, irmãos. Isso o que é? É um sentimento, é uma emoção, é mau. A história de Caim e Abel. Quem sabe a história de Caim e Abel? Quem sabe a história de Caim e Abel? O que aconteceu aí? O que aconteceu com Caim e Abel? Ciúmes. Horrível o ciúmes da minha irmã Alice disse da quinta-feira. É verdade, o pior sentimento que pode haver é inveja. E ele teve inveja. O Caim teve inveja. Teve inveja do seu irmão. E o que aconteceu? E o Davi e a Betsabé? Terrível, não é? É terrível. Mas é terrível por quê? Porque os nossos olhos, hoje, vê que essas emoções são negativas e não são afirmativas. Mas glória a Deus que a Bíblia é a verdade racional. Amém. É a verdadeira racionalidade que o homem, que cada um de nós pode ter. A Bíblia não é um transmissor místico da verdade. Alguns crentes ainda hoje veem a Bíblia como um misticismo. E podemos dar muitos exemplos, e eu sei que o meu pastor também pode dar muitos exemplos disso. Nós temos contatos de alguns irmãos que também estão nos ministérios e podem ver que até a Bíblia é mística, não é? Quantas pessoas não têm a Bíblia, vão à casa e veem. Eu quando estava a caminhar com Jesus, a começar a caminhar, via uma Bíblia numa casa e dizia, você é cristão evangélico? Não, eu tenho a Bíblia porque, você sabe, o mal dói, as doenças, vem uma coisa, vem um fantasma, vem um morto. Não, isso não é assim, isso não é uma paradinha, isso é um livro inspirado por Deus. Eu ainda não sei explicar muito bem, mas eu vou averiguar. E essas pessoas mais à frente evangelizamos, e até por respeito, quando nós chegávamos, tiravam a Bíblia. Mas a Bíblia, o que eu quero dizer com esta mensagem, é que a Bíblia não é uma coisa mística, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus que nos guia a cada um de nós
para nós caminhar em perfeição com Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus, não é uma mensagem codificada com códigos de numerologia. Seu texto também não requer uma visão etérea para desvendar o seu significado. Deus bondadosamente escolheu comunicar-se com o homem, dando as faculdades mentais com as quais Ele nos abençoou a cada um de nós, por meio da expressão clara e objetiva e racional da sua palavra revelada. A revelação objetiva de Deus nas Escrituras deve ser entendida pelo raciocínio normal. É lógico e não contraditório. Aí está na ecrã, aí podem ver. É lógica e não contraditória. Não existem erros na Bíblia. Não existem erros, nem mentiras ou princípios errados. Se a minha palavra de Deus me diz na sua palavra que um homem foi até dentro de um peixe e viveu, um peixe grande, né? Alguns dizem uma baleia, outros dizem outra coisa, enfim. E esteve 3 dias. Depois Deus o expulsou. E eu acredito nisso. Vocês acreditam também? Amém. Amém. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor. Está escrito. Diz aqui. Não digo eu, não diz o irmão, diz a palavra de Deus. Então, nós não temos que pôr-nos muito lógicos com isso. Se a palavra diz isto, é amém. E se não a diz, não a leia. Ou não interpreta uma coisa que quer interpretar. A palavra que diz é amém. Assim é. Na realidade, não existem contradições lógicas, embora possa nos parecer que existem inconsistência ou outras coisas devido às nossas limitações humanas. Mas, em última análise, não há contradições nas Escrituras, nem fantasias, nem absurdos, nem inconsistências, nem tem mitos. Sabe o que é um mito? É uma mentira. A Bíblia é a verdade, como diz o apóstolo João. A palavra de Deus contém a história verdadeira de pessoas reais, contadas em linguagem normal. Não há nenhuma guerra das galochas ou essas coisas, não. São reais, são verdadeiras. E a Escritura deve ser entendida da mesma forma que buscaríamos entender qualquer coisa pelo processo da razão. Nós deveríamos, de que cada vez lemos a palavra de Deus, é agradecer de ler a palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus é amém. Eu tive uma oportunidade uma só vez, irmãos, porque a minha esposa e eu somos curiosos, não é? E nós lemos a palavra do Senhor, mas nós também temos que saber outras coisas mais para poder também dizer aos demais. E é horrível os 7 livros que tem a Igreja Católica. Isso não fala nada de Deus. Isso fala umas coisas de peixe, de não sei o quê. Isso não é por aí, como diz aqui em Portugal, não é por aí. Mas a verdade, a palavra que é de Deus é verdadeira. Amém? Amém. Então, usamos a razão para resolver um problema matemático. Também lemos um diagrama de engenharia ou diagnosticamos uma doença. E da mesma forma, a Escritura é entendida de acordo com os padrões normais da razão humana. É compreendido pela mente, pelo espírito, pela alma, e não por uma intuição mística. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o que fazemos? Oramos. Oramos por quê? Porque nos guia o Espírito Santo para nós compreender essa leitura. Por isso que já passamos por estas passagens de Gálatas,
Colossenses, e compreendemos melhor porque pedimos orientação a quem? A Deus, ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que não haja um componente espiritual para entender a Bíblia. Como diz Paulo, na primeira carta de Coríntios, do capítulo 2, do versículo 4, que diz: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. Glória a Deus. Há um caso na Bíblia que é Filipe, que manda o anjo a outra parte, e ele conhece, e ele tropeça com um eunuco. E esse eunuco, o que estava a fazer, irmãos? Estava a ler a palavra de Deus, mas ele não compreendia nada. Mas chegou ele, glória a Deus, como qualquer um de vós que pode estar uma pessoa a ler a palavra do Senhor e pode ter uma dúvida, e ele disse-lhe: isto é a interpretação no livro de Isaías. E eles, ao caminhar, é uma fabulosa história, eu adoro essa história. E o eunuco depois diz ao Filipe: então, se eu tenho que descer as águas, que me impede de nada? E ele o que fez? Diz: glória a Deus. Está a ver? Mas não é uma coisa de mística nem nada, é Deus que também nos toca a porta, também nos toca, irmãos, como alguma vez também nos tocou a cada um de nós o Senhor. O homem natural não é regenerado a sua mente, ainda está oscurecida pela escravidão do pecado. É a obra iluminadora do Espírito Santo que traz a fé salvadora e arrependimento. Esse Espírito Santo que cada um de nós é o que nos pode fazer essa transformação para nós não continuar a seguir no pecado. Portanto, embora um verdadeiro entendimento das Escrituras em toda a sua plenitude seja limitado aos crentes, o crente ainda chega a esse verdadeiro entendimento por meio das formas normais de raciocínio. Da mesma forma, a pessoa não regenera, e é possível por não crer em Deus, porque recebeu evidências da existência de Deus que são consistentes com os seus poderes de raciocínio normais. Em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, é um bocadinho longo, mas eu quero que prestemos atenção a isto. Esta escritura que faz Paulo, vamos a ler e vamos a poder compreender isto. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que sustentam a verdade com injustiça. Amém. Isso é uma grande verdade. O homem sustenta a sua verdade como uma injustiça. Pois o que conhece o respeito de Deus e manifesto a eles, pois Deus lhes dá a conhecer, pois as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e divinidade, tornam-se claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo compreendidas por meio das coisas feitas, de modo que são indesculpáveis. Por terem conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, mas se ensoberbeceriam de raciocínio e se oscureceriam os seus corações insensatos. Isso aconteceu quando Deus também pôs o coração de pedra ao faraó, que não queria deixar ao seu povo ir embora para o deserto. Dizendo ser sábios, tornaram-se tolos, e eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, dos pássaros, dos quadrúpedes e dos reptis. Por isso Deus também nos entregou a impureza na concupiscência dos seus corações, de modo que desonraram o próprio corpo. Aí está um reflexo que hoje em dia há um gênero que se está a levantar e a dizer que tem os mesmos direitos eles com os heterossexuais.
E isso, deixa-me dizer uma coisa, irmãos, isso é antinatura. Porque um homem é com uma mulher, ou uma mulher com um homem. Mas um homem com um homem e uma mulher com uma mulher, isso é abominação, irmãos. Isso não está bem. E aqui Paulo diz isso, que como eles não obedeceram os seus estatutos, a sua lei, ele, que fez Deus? Deixou. Deus não castiga. Ele deixou, ele se afastou deles. E hoje em dia, o mundo é uma moda. O homossexualismo é uma moda. A droga é uma moda. Tudo é uma moda. Mas não edifica as coisas do Senhor. Visto que trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e adornando as criaturas diante do Criador, que é bendito para sempre um homem. É sempre e será sempre um homem. Por isso Deus os abandonou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o uso natural pelo contrário à natureza, que eu acabo de dizer, e da mesma forma também os homens, deixando o uso natural das suas mulheres, inflamados em sua luxúria, uns com os outros, homens cometendo atos vergonzosos com outros homens, e recebendo a si mesmos a sua retribuição por a sua má orientação. O homem, irmãos, o homem está sujeito à ira de Deus, porque não segue o caminho normal da razão e da consciência para reconhecer a Deus como o seu Criador, legislador e juiz. O homem não quer reconhecê-lo, não é racional. Mas por que não é racional? Porque não quer saber da palavra de Deus. E o homem sigue tendo a mesma emoção. Nós temos emoções, mas nós temos que ter que racionalidade bíblica. Temos que ler a palavra de Deus para compreender o que Deus quer para cada um de nós. Apesar do que o mundo afirma, e muito mais razoável e racional acreditar na criação do que na evolução. O homem é culpado diante de Deus porque não segue o caminho da razão, irmãos, dado por Deus. E a realidade mais óbvia é que do universo, quem é o que impera no universo? Deus. Esse é o que, sendo crente ou não sendo crente, Deus é o que governa tudo. Jesus Cristo é o que nos pode dar a única salvação. Por isso esse capítulo tão de cor que nós sabemos, que é que ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. E Ele controla o universo. Porque quando nós estávamos a estudar também João, diz João que desde o princípio era que? Era o Verbo, era a palavra, era Jesus, era Deus. Desde o princípio. Então quem governa o universo? Não quem governa o mundo, irmãos. O universo. Esse universo que nós nem conhecemos, mas conhece Deus. Quem o governa? Deus. Ele é o que governa tudo. Então a racionalidade das Escrituras também tem implicações para os crentes. Tem essas implicações importantes. E devemos entender a palavra de Deus por meio da razão. Em Neemias capítulo 8, em Esdras, se levantou a lei, a Escritura na frente do povo por meio do dia, explicando o seu significado. No capítulo 7 aprendemos que Esdras leu as Escrituras. Esta é uma palavra, irmãos, que quero que prestem muita atenção em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Estadou-se e viveu-se e depois apregou. E Esdras, este é o versículo chave, se pode dizer aqui, desta pregação, que Esdras, deste capítulo 7, do versículo 10, diz, porque Esdras havia preparado o seu coração para indagar sobre a lei do Senhor
e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e decretos. Glória a Deus por esta palavra. Ou seja, ele primeiro teve que, e ele era um homem normal, mas ele teve que abrir o seu coração e logo ler a palavra. E depois que ele fez, irmão, viveu a palavra, racionalizou a palavra, compreendeu a palavra. E é tão maravilhoso compreender isso e racionar isso, que depois ele que fez? Escondeu? Não. Ele partilhou com o povo de Deus, com o povo de Israel, e ensinou de quê? A palavra de Deus. Glória a Deus por este homem. Esse homem que Deus utilizou para que a palavra continuasse quê? Correndo, irmãos, como água viva, como nosso Senhor Jesus. Ele veio a entender o significado das Escrituras antes de explicá-las ao povo. Este é um ponto importante, porque muitos cristãos acreditam no dia de hoje que o verdadeiro significado das Escrituras depende de um indivíduo por meio de alguma intuição ou experiência. E aí é onde os homens não podem seguir o homem. Os homens têm que seguir a Jesus Cristo. O homem não pode seguir um pastor ou pode seguir um irmão. O homem que tem que seguir é a Jesus Cristo. E eles estão procurando desvendar a verdade racional da palavra de Deus por meios irracionais. Uma igreja que se tornou muito famosa e nasceu no Brasil, sem ânimo de nada de Brasília, mas como nascesse na Venezuela, como nascesse em México, como nasceu no Brasil, é uma igreja que chama-se Pare de Sofrer. E essa igreja é de tudo menos de Cristo. E o que fala é de dinheiro. É só dinheiro, Igreja Universal, chama-lhe tanta coisa. E aí estão a desviar quê? Aí estão a desviar a palavra de Deus. Aí estão a dar esse Deus de dinheiro, não esse Deus de salvação. E aí que temos que ter cuidado, porque aí entra a emoção e entra a razão. Que é o que eu quero, ou que é o que eu preciso. Porque de querer queremos muitas coisas, mas precisar é aí o importante, que é o que eu realmente preciso. Por isso muitas vezes nós, quando chegamos aos pés de Cristo, chegamos de uma forma muito amagoada, melhor, ou por essas experiências tão horríveis que eu tive também um dia, eu sou uma delas, e quando chegas a Cristo, tu dizes, uau, Senhor, glória a Deus. E continuas a ver o mundo a rodar e a rodar e a rodar, e tu dizes, glória a Deus, Senhor, que tu me tiraste daí, glória a Deus. Tanta coisa, irmão, como tanta coisa. Essa abordagem mística de Deus e a sua verdade inerente e racional, na verdade, é a busca por uma interpretação privada e subjetiva, efetivamente nega tanto a objetividade como a racionalidade da verdade de Deus. Ele também nega a suficiência da sua palavra inspirada, assumindo que há mais que precisamos saber do que Deus colocou nas Escrituras. Essa é uma irracionalidade. Isso acontece o dia de hoje nas igrejas cristãs. Isso acontece o dia de hoje, irmãos. Isso não é que tapar, nós dizemos que não podemos tapar o sol com um dedo. É uma realidade, uma verdade, mas glória a Deus, que é uma igreja em Esmoriz, há uma igreja em Oval, que prega a palavra do Senhor de uma forma correta. E nós estamos a fazer esta pregação no dia de hoje, para nós não misturar as emoções com a racionalidade que nós deveríamos ou devemos e precisamos ter. No final, essa busca anti-intelectual pela verdade frequentemente leva ao tipo de caos que vemos dominando o movimento carismático. Por outros, leva ao desapontamento, desespero e apostasia. Essa é a palavra mais indicada. É apostatar, é dizer as coisas que não são do Senhor. Deus tinha um propósito quando nos deu a capacidade de pensar racionalmente. Se quisermos conhecê-lo e compreender o que Ele revelou em Sua palavra, devemos nos aproximar das Escrituras de forma racional,
seguindo os processos normais da lógica e da razão com uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta, uma interpretação saudável para alcançar uma compreensão verdadeira do seu significado. A racionalidade das Escrituras é realmente uma grande bênção. Significa que, em vez de uma multidão de interpretações elusivas, dispersas e subjetivas, há um significado fixo e consistente da Palavra de Deus para que todos conheçam com confiança estabelecida. E para acabar, irmãos, e glória a Deus por este tempo, e já vou passar ao pastor, queria fechar com esta lâmina. Amada Igreja de Esmoriz, deixa de ver a Palavra de Deus com emoção e assista a partir de hoje com racionalidade. Quem me possa ler este livro de Hebreus, do capítulo 12 ao versículo 14, que me possa ajudar, irmãos, e vamos a pôr-nos em pé. Façam um favor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Segui a paz com todos, ou seja, que cada um de nós podemos estar em paz com Cristo Jesus. Podemos estar tranquilos com Deus. E temos uma palavra muito importante que hoje em dia não se fala muito, mas é a santificação. Nós somos apartados para Deus. Por isso que Deus, como é santo, nós devemos de ser santos. Mas não vamos a ser iguais ao Senhor. Nunca pensemos isso, porque Deus sempre vai ser Deus. Nós podemos buscar uma semelhança, mas é a seguir a nosso Senhor Jesus. Porque sem a santificação, como diz este capítulo, diz, sem a qual que, irmãos? Sem a qual ninguém verá Deus. Então, qual é o fecho desta mensagem, irmãos? O fecho desta mensagem é a seguinte: nós temos que procurar essa santificação todos os dias. Procurar a face de Cristo todos os dias. Ver a sua palavra. E Jesus já nos disse: velai e orai. Sempre estamos a dizer isso. Velai e orai. Se nós estamos a ler, se nós estamos a ler, se nós estamos a orar, se nós, cada vez que a igreja nos chama, uma casa de oração, que é uma bênção, um estudo bíblico, que é uma bênção, um jejum, que é uma bênção, uma vigília, que é uma bênção, um culto aos domingos, é uma bênção, um partilhar um sábado, é uma bênção. Por que não fazê-lo? Que é o que está a impedir que tu não venhas aí a estes cultos para tu continuar a caminhar com Cristo? Sei que a vida em Portugal, a vida no mundo, mas em Portugal, como nós vivemos em Portugal, não é fácil. Mas sempre temos que ter um tempo para Deus. Que nós deixemos essa emocionalidade. Estou cansado. Deixamos isso, irmãos. Não está cansado nada. O corpo está cansado, mas o espírito não. O espírito nunca se cansa, irmãos. Eu sei, é forte. E cada quem tem a sua história. Uns não podem vir, outros podem vir. Mas os que podem vir, que venham, irmãos. É uma vez estar aqui. É uma vez escutar a palavra do Senhor. É uma vez a louvar o Senhor. É uma vez a orar ao Senhor. E juntos vamos a ser mais fortes. Mas vamos a ser mais fortes para Jesus Cristo. Vamos a ser mais fortes para Jesus Cristo. E as nossas emoções não vão abaixar. As nossas emoções sempre vão haver emoções, irmãos. Mas nós, o que temos que fazer é que essa racionalidade tenha que ser só com a palavra de Deus, para nós seguir afiançando a nossa fé. A nossa fé, irmãos, é o nosso combustível. A nossa fé é o nosso óleo. A nossa fé é o que nos vai levar a este versículo tão lindo que diz que Cristo em vós é a esperança da glória. E nós estamos
esperançados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Estaremos aqui muito mais tempo, mas gostaria somente para juntar a mensagem que nós ouvimos. Eu quero dizer que esta manhã o Senhor fez um apelo neste sentido à Igreja, e sempre tenho feito, e sempre que posso faço esse apelo, porque não há motivo para ficarmos em casa. Não há motivo. E fiz um apelo mesmo aos irmãos que assistem através do vídeo. Sei que alguns que assistem através do vídeo e que não têm vindo, não há motivo para ficar em casa. Para que possam, na verdade, juntamente conosco, podermos buscar a face do Senhor. Gostava só de deixar aos amados, já que hoje ouvimos falar sobre emoções, o medo também é uma emoção, eu gostava de deixar ficar somente este versículo para reforçar a mensagem, o louvor que nós ouvimos. Eu senti muito a presença do Senhor no louvor. E diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 5: segundo a palavra do concerto que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Amém. Ou seja, numa linguagem para hoje, para a Igreja, o Senhor está a dizer assim: segundo a palavra que fiz o novo concerto na cruz do Calvário, e que vos dei o meu Espírito que habita em vós, não temais. Amém. Portanto, também tendo presente uma palavra gloriosa, uma palavra de muita coragem, que nosso Deus deu a Josué, tendo ele consciência da incumbência que ele tinha sobre os ombros. O Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Amém. Vai ser conosco. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, por esta palavra. Senhor, te pedimos para que nos ajudes, na verdade, Senhor, a estarmos vigilantes, Senhor. Precisamos estar vigilantes, Senhor. E tu deste, Senhor, tantas indicações na tua palavra, para que já os teus discípulos, depois daquele tempo em que viveram, no tempo da primeira igreja, Senhor, na igreja primitiva, o quanto aqueles homens trabalharam, tiveram, na verdade, Senhor, presente a palavra que ouviram, o incentivo que tinham de Ti, Senhor. E essa mesma palavra, Senhor, deve hoje chegar até aos nossos corações, Senhor. Para que possamos neste tempo, um tempo em que estamos, na verdade, agora sim, mais perto da Tua vinda, Senhor, conscientes que Tu vens e vens buscar somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro, Senhor. Senhor, ajuda-nos também, para que possamos, com o mesmo entusiasmo, Senhor, possamos, na verdade, te servir, Senhor, fazer a Tua obra, cumprir, Senhor, com a ordenança que Tu deixaste. Ajuda-nos, na verdade, a não nos entregarmos às emoções negativas, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Oramos, Senhor, agradecidos. E oramos em nome daquele que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Tenham todos a continuação do bom domingo e uma boa semana. Amém.